For the Lord. A Hadassah é uma jovem que está ardendo em chamas pelo Senhor Jesus. She's a member of our church. Ela é membro aqui da nossa igreja since the beginning, desde o começo. Yes. She's right now in school in Texas, studying seminary, preparing herself for ministry. Ela está hoje no Texas, estudando, fazendo seminário teológico e preparando para o ministério. And she was also hired by her local church there in Texas to do internship in ministry for the youth and next generation. Ela também recebeu agora recente um contrato de um estágio na igreja em que ela congrega lá no Texas para fazer um treinamento de liderança de adolescentes, jovens e a próxima geração. So we're very excited to have her here with us this morning. Estamos muito felizes de recebê-la aqui conosco essa manhã. E shaking? Tá tremendo por quê? That's a joke. Amen. Vamos orar por ela. Let's pray for her. Stand up. Fica de pé. Thank you, Jesus, for your daughter and for the things that you have planned for her and for us this morning. Obrigado, Senhor, pela tua filha, pelos planos que o Senhor tem dado a ela e a nós nesta manhã. I pray that you will speak to us as you have spoken to her. Eu oro para que o Senhor fale conosco assim como o Senhor tem falado ao seu coração. Lord, edify your church, edifica a tua igreja. And Father, speak the truth to our hearts. Fale a verdade ao nosso coração. Give her boldness and anointing, Lord. Dê ela ousadia e unção, Senhor. In Jesus' mighty name, no nome santo de Jesus. Can you say amen? Amen. Put your hands together for the servant of the Lord. Amen. You guys can sit down. It's okay. After that description, I was not expecting that at all, actually. Thanks. Nada, no. Okay. Okay. Good morning, church. Meus irmãos, I'm so excited to be here with you guys. estou muito animado de estar aqui com vocês hoje. I love you guys in this church. Eu amo vocês e essa igreja. I always get super emotional when I come back home. Eu sempre fico emocionado quando eu volto para minha casa. And to see a bunch of new faces that I don't even know. E poder conhecer novos rostos que ainda não conhecia. I love to see God doing his work. Eu amo ver a obra de Deus aqui nesse lugar. I'd like to thank my pastors for inviting me here. Quero agradecer aos meus pastores por me convidar aqui. Guys, I learned that in school. You have to thank the pastors. Eu agradeci na escola, você tem que sempre agradecer os pastores da igreja. Thank you for having me. Obrigado por me ter aqui. When I was in Texas this semester for school, Nesse último semestre na escola no Texas, God posed a question to me. Deus me apresentou uma pergunta. He said, "What is the church?" Ele disse, o que é a igreja? And I was struggling with that question the whole semester, E o semestre inteiro eu fiquei com dificuldade sobre essa pergunta. which is funny because I've always been in church, E o engraçado é porque eu sempre vivi dentro da igreja. but I was struggling with this question. Mas eu tive dificuldade com essa pergunta. And I'm like, God, okay, I see this is deeper. E eu falei, Deus, eu entendo que o Senhor quer me revelar algo mais profundo. And towards the end of the semester, God told me that it's my father's house. E no final do semestre o Senhor me trouxe uma palavra dizendo que era a casa do meu pai. And so that's the title for this message, E o título da mensagem de hoje é esse, My Father's House. a casa do meu pai. Today we're going to be reading out of John 2:13 through 17. Hoje nós vamos ler em João capítulo 2, versículo 13 ao 17. So if you guys could open with me at John 2:13 through 17. Se vocês puderem abrir João 2, do 13 ao 17. I'm going to give you guys a little context before we dive into the text. Antes de entrarmos no texto, eu quero dar aqui algum contexto para você. The Gospel of John is a little different than the other three Gospels that was written O before. evangelho de João é um pouco diferente dos outros evangelhos que foram escritos antes dele. John was written after Jesus had died, resurrected, and ascended to heaven. João foi escrito depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. And because of this, John has a different perspective on the early church. E por causa disso, a perspectiva da visão de João para a igreja atual era diferente. He focuses on God's divine nature, Ele focou muito na obra divina de Jesus, especially through the I am statements and signs. especialmente nas expressões que ele usa em seu texto, eu sou. In the Gospel of Matthew, Mark, and Luke, which are the synoptic Gospels, O evangelho de Marcos, Lucas e Mateus são evangelhos sinóticos. and they wrote what we're about to read in John, Eles também escreveram sobre essa história que nós vamos ler agora em João, but they wrote it later in the Gospels. mas escreveram anos depois do evangelho. And I find it so cool how John places this in the second chapter of his book. Eu acho tão legal como João coloca isso logo no segundo capítulo do seu livro. Let's read in verse 13. It says, Vamos ler o versículo 13 a seguir.
When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. In the temple courts, he found people selling cattle, sheep, and doves, and others sitting at the tables exchanging money. So he made a whip out of cords and drove out all from the temple courts. Both sheep and cattle he scattered the coins of the money changers and overturned their tables. To those who sold doves, he said, "Get these out of here. Stop turning my Father's house into a market." His disciples remembered that it was written, the zeal for your house will consume me. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: "Tirem isso daqui, parem de fazer isso. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado." Então os discípulos lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que diziam: "O zelo, o amor pela sua casa me consomem." Today we are going to look at 3 attributes of abiding in the Father's house. Hoje nós vamos falar sobre 3 atributos da permanência da casa do Pai. If you're taking notes, it's seeing rightly, Para vocês que vão fazer anotações, é enxergando corretamente, taking ownership, assumindo responsabilidades and allowing the zeal to consume you. e permitir que o zelo da casa te consuma. Getting into the first attribute, we're going to see that we have to see rightly. It's found in verse 13 and 14. Entrando no primeiro atributo, nós vamos entender que nós precisamos enxergar a casa de forma correta. And to see this a little better, we have to see what is the Passover. E para entender isso, nós precisamos entender o que era a Páscoa. Because in the beginning of the verse, it says that it was almost time for the Passover. Porque no começo do texto diz que era quase a hora da época da Páscoa. Passover was a sacred remembrance of deliverance. A Páscoa era um memorial de lembrança sagrado sobre a libertação do povo. It was a festival celebrated by the people because Jesus delivered them from Egypt and slavery. Era um festival de celebração do povo em lembrança da libertação que Deus havia feito ao povo de Israel. Before Passover, Jewish households were commanded to remove all the leaven from their homes. Antes da Páscoa, toda a casa de todo judeu era ordenada que removesse as impurezas dentro da casa. Leaven symbolizes corruption and anything bad that can consume anything good. Era necessário remover o fermento dentro da casa que trazia uma simbologia de limpeza da casa. This reminded me of when I first got to CFNI. Isso me fez lembrar quando eu primeiramente cheguei na escola no CFNI. And one of the first week of CFNI, I remember someone talked about social media. E na primeira semana que eu cheguei lá, uma das pessoas já falaram logo sobre rede social. And for those of you that have TikTok, it's so addicting. E para vocês que têm uma conta de TikTok e está viciado nela, It's actually kind of bad. que isso é muito ruim, And all you do is scroll all day. porque tudo que você faz é passar a tela o dia inteiro. And God spoke to me. He said, "Why don't you take that time to be in my presence?" E Deus falou comigo: por que você não usa esse tempo para andar na minha presença? I said, "Okay, God, you don't have to yell at me." Eu disse amém, Senhor, não precisa gritar assim também não. So I then deleted TikTok. Eu fui e deletei minha conta de TikTok. That was one of the first things that God asked me to start removing and cleansing my temple inside. Uma das primeiras coisas que Deus pediu de mim que pudesse haver uma remoção e uma limpeza interna. You see, when Jesus entered the temple, Veja, quando Jesus entrou no templo, he saw that it needed to be cleansed. ele viu que ele precisava de limpeza. Growing up, Jesus probably went to the temple so many times for Passover, Quem sabe crescendo, muitos anos Jesus visitou o templo na época da Páscoa. but this time he got angry Mas dessa vez ele ficou com raiva. because he knew that he needed to start the ministry by cleansing. Porque ele sabia que ele precisava começar o seu ministério fazendo uma limpeza. He needed to take everything that was corrupt and start removing it from the inside of the temple. Ele precisava de tirar tudo aquilo que estava corrompido e remover de dentro do templo. I ask you today, what are the subtle things that you are allowing to enter into your life? E eu te pergunto hoje, quais são as coisas que você tem permitido entrar na sua vida? Would Jesus see it and say that it needs to be cleansed? Se Jesus olhar essas coisas, ele vai sentir necessidade de limpeza?
you need to start shaking up your world Você precisa começar a agitar o seu mundo and start cleansing the little things that you have been allowing to come in from 2024, e 2025. começar a limpar pequenas coisas que você permitiu em 2023, 2024 fazer parte da sua vida. And you say, no, stop. E você tem que dizer um basta para isso. And have the rage that Jesus had in that moment. Você precisa ter a ira que Jesus teve naquele momento. And say, from this point on, I will not allow this to go E forward. dizer de hoje em diante, eu não vou permitir que isso faça mais parte da minha vida. On Wednesday night, who were here? Na quarta noite, quem estava aqui? I'm joking. You don't have to do it. But on Wednesday night, my dad taught. Na quarta-feira, meu pai estava ensinando And he asked a really good question. e ele fez uma pergunta muito boa. Would you have Jesus sit next to you when you're watching the shows that you're watching? Você conseguiria chamar Jesus para sentar do seu lado e assistir os shows que você está assistindo? Would you be able to have Jesus right next to you at your place where you work? Você permitiria Jesus sentar do seu lado, lá no seu trabalho? Because it seems like on Sunday we're all good. Porque parece que no domingo nós estamos bem, bonitos. And then we go to work, and if we don't swear here and there, then we won't get accepted. E a gente vai para o trabalho e se a gente não falar um palavrão aqui, outro acolá, parece que nós não somos aceitos. How long are we going to live superficial Christianity, Até quando vamos viver um evangelho superficial, allowing the little things to accumulate inside of you? permitindo pequenas coisas acumular dentro de nós? I challenge you guys in Eu 2026. desafio vocês em 2026, Your physical, we all do what's that thing called? Resolutions. We all do 2026 resolution. Yeah, let's go get skinnier. Let's go lose weight. todos nós fazemos uma resolução de virada de ano e a maioria é sobre perder peso. But I challenge you to do a spiritual challenge Mas eu quero te desafiar a fazer uma mudança espiritual to allow Jesus inside your temple courts. e permitir Jesus entrar nas cortes do seu templo. Are you scared of what he would find? Você está com medo do que ele pode encontrar dentro do seu templo? A lot of the times when people come to our home, a pastor's house, Muitas vezes pessoas vêm até a casa do pastor we go and we start hiding a bunch of things in the closet. We're like, we didn't expect this many people to come to our house. e a gente fica com medo da visita do pastor e a gente vai escondendo as coisas dentro dos armários porque não sabia que o pastor ia vir na nossa casa. God is inviting us to open those doors, Deus está nos convidando a abrir esses armários, to go into the basement where there's 10,000 boxes that we have not opened yet. entrar no porão da sua casa onde tem caixas que até hoje não foram abertas. Que tá uma bagunça. There is a mess in there. And start to open the boxes Começar a abrir essas caixas and start to unpacking things e começar a pôr para fora essas coisas and say, God, I want to live for e you. dizer, Deus, eu quero viver para ti. I don't want to stay stagnant in my relationship with you Eu não anymore. quero ficar estagnado no I want to relacionamento go contigo. deeper into your presence this year. Eu quero ir mais profundo em tua presença neste I ano. declare that nothing small will stay in my heart, Eu não vou permitir nenhuma mancha pequena no meu coração. but I will start to see your temple rightly. Eu quero começar a enxergar de forma correta o teu templo, See your temple with de reverence. ver o templo com reverência. You wouldn't let someone go into your house and mess up your house. Você não vai permitir alguém chegar na sua casa e fazer bagunça. So why do you think it's okay for you to allow things to be messed up in the temple of E God? por que você acha que não tem problema as pessoas fazerem bagunça na casa de Deus? The second attribute I want to dive into is taking ownership. O segundo atributo que eu quero falar é assumindo responsabilidades. It's found in verse 16. No versículo 16, When Jesus says, stop turning my father's house into the market. quando Jesus diz, pare de fazer da casa do meu pai um mercado. Now we have to stay watch with the vocabulary that Jesus used in this moment. Nós temos que ficar focado naquilo que Jesus está falando aqui nesse momento. He didn't say the temple into the market. Ele não disse o templo em um mercado. He didn't say the church. Ele não disse a igreja. He didn't even say God's building. Ele não falou nem o prédio de Deus. He said my father's house. Ele disse a casa do meu pai. He took ownership of that. Ele assumiu responsabilidade. He said this is my father's house. Ele disse essa é a casa do meu pai. Now I'm sorry if I'm going to make anybody mad here today, Talvez eu faça alguns de vocês desconfortável hoje. but this reminded me of when one of my friends called me at CFNI. Isso me lembra de uma experiência de uma pessoa que me ligou quando eu estava no CFNI. And he said, hey, come watch this football game with me. E ele disse, ei, vamos assistir um jogo de futebol And I comigo. was like, cool. E eu falei, vamos embora. I went and I watched the game. Eu fui assistir o jogo, It was a Vasco game. Who knows Vasco? um jogo do Vasco, vascaíno aqui. I know you do. I know you do. I see you. And they won the game. E eles ganharam o jogo. And I asked him, I was like, who's good on this team? E eu falei, quem é bom desse jogo? He said, nobody. Everybody's terrible. Desse time, ele falou assim, ninguém, todo mundo Hey, é it ruim. wasn't me, it was him, okay? Não foi eu não, foi ele quem falou, tá?
And I'm like, okay. So I watched the second game with him. Eu assisti o segundo jogo com ele também. They won again. Eles ganharam novamente. And I was like, okay, maybe they're not that bad. Eu falei, talvez esse time não é tão ruim assim, né? He has like 3 Vasco shirts. Ele tem 3 camisas do Vasco. And by the time it was time for me to come back home, E quando estava na época de eu voltar para casa, I went to a brother's house to go watch the Vasco game. eu fui na casa de um outro irmão para assistir o jogo do Vasco. And they didn't just have 3 shirts, they had like 20 lined up on the sofa. E ele não tinha 3 camisas, era 20 camisas no sofá espalhada na I casa. walked into the house, I was like, what is going on Eu entrei na here? casa e falei assim, o que tá acontecendo My aqui? gosh. Meu Deus. And then I was like, okay, they really took this seriously. And then I asked my friend, I was like, when was the last, I'm sorry. E eu When- falei assim, nossa, esse pessoal leva o negócio aqui a sério, né? And I asked my friend, I was like, when was the last time that you saw your team win? E eu perguntei pro meu amigo, qual foi a última vez que você viu o seu time ganhar? And he says, never. Since I was born, they never won a game. Ganhar uma competição, eles nunca ganharam uma competição. And I was like, I'm sorry. Desde quando eu nasci, I'm meu sorry. time nunca ganhou uma competição. Unfortunately, they lost to the finals. In the finals, Infelizmente, eles perderam na final. I was actually really sad. E eu fiquei triste, na verdade. But he never stood back on his stance for his team. Mas ele nunca voltou para trás do seu time. And I'm pretty sure the family's house that I went to did not throw away their 15, 20 shirts. E eu tenho certeza que a família que eu visitei também não jogou fora suas 20 camisas do Vasco. I think we forget that we are sons and daughters of the Lord Most High. Eu acho que às vezes a gente esquece que nós somos filhos e filhas do Deus We Todo-Poderoso. carry the authority. Nós carregamos a autoridade. Jesus, in that moment, was not acting like a member of a house. Naquele momento, Jesus não estava agindo como um membro da corte He do wa- templo. He was acting like the son of the Lord Most High. Ele estava agindo como filho do Deus Altíssimo. And he had righteous indignation, E ele teve uma indignação justa, anger rooted in love. que estava enraizada em amor. He took ownership of that. E ele assumiu essa responsabilidade. He didn't step back when things were hard. Ele não deu para trás quando as coisas ficaram difíceis. He didn't say, no, this is all like, this is crazy. Ele não falou, isso aqui não importa, isso aqui é loucura. Just like you guys stand up for the teams that sometimes don't win all the time. Assim como vocês que são fiel ao seu time, às vezes We não need a- ganha jogo nenhum. We need to stand firm in what we believe and for the house of the Nós Lord. precisamos de estar firmes do que nós cremos ser a casa do Senhor. How many times when things get hard in the church, Quantas vezes as coisas ficam difíceis na igreja? we are so quick to turn our backs. Tão rapidamente viramos as costas para ela. Well, that brother didn't talk to me the right tone. Aquele irmão não falou comigo da forma direita. I'm out of here. Eu vou sair daqui. A church that helps disciple you, Uma igreja que te ajuda a te discipular, that walks with you, que caminha com você, and you're so quick to turn your back que tão rapidamente você consegue virar as costas. because we live in what they call a Nutella generation, Porque nós vivemos nessa geração que ele chama geração Nutella, that they want everything for themselves and they can't sacrifice one thing for the house of the Lord. que querem tudo para si e não tem condição de sacrificar nada pela casa do Senhor. When we take ownership of our Father's house, Quando assumimos as responsabilidades da casa do nosso Pai, 2 things happen. 2 coisas acontecem. The first thing, the fear of the Lord is instilled in you. A primeira coisa é que o temor do Senhor é colocado dentro de você. And the second thing is you take action defending your Father's house. E a segunda coisa é que você começa a ser proativo em ações pela casa do seu Pai. Now let's break the fear of the Lord down a little bit. Vamos entender um pouco o temor do Senhor. It's a profound reverence É uma reverência profunda. and awe and respect for God's holiness and power. É um respeito e um zelo pela presença da casa do Pai. This house holds the fear of the Lord. Essa casa, ela tem o temor do Senhor. What you saw this morning was reverence, profound reverence. O que você viu aqui nesta manhã foi uma reverência profunda. I love this house so much because we love the Lord so much. Eu amo essa casa porque essa casa realmente ama o Senhor de What verdade. you see here on the altar is how people live their lives on the daily. O que você vê manifestar aqui no altar são a vida das pessoas no dia a dia. So day to day, are we killing our flesh and saying, no, I don't want to live for these things anymore? Diariamente nós estamos matando a nossa carne e abandonando essas coisas para Do ver the pro Senhor. people around us see that we have the fear of the Lord in our vocabulary? As pessoas ao nosso redor conseguem enxergar que carregamos em nós o temor do Senhor. The fear of the Lord leads to humble obedience. O temor do Senhor precisa nos levar a um lugar de obediência. What happens when the pastor tells you to do something and you disagree with it? O que acontece quando o pastor te pede para fazer algo e você não concorda com aquilo? Are you going to disobey and do your own way? Você vai desobedecer e fazer sua própria vontade? Are you going to trust the voice of God speaking through your pastor? Ou você vai confiar na voz de Deus que foi falada através do seu pastor?
There was one time that my dad asked me for a screwdriver, Uma vez o meu pai me pediu que me desse uma chave de fenda, but he needed a flathead. mas ele precisava uma de fenda mesmo, né? I'm sorry. É porque a outra é Philips. And he said, "No, I need a screwdriver." Eu falei, eu preciso de uma chave I de fenda. said, "No, you don't. You need a flathead." E eu falei, não, você precisa desse tipo aqui. But what did I do? I got him the wrong one anyways. Aí eu fui lá e peguei a ferramenta errada, de qualquer forma. That's obedience. Isso é obediência. Humble obedience. Obediência humilde It's a desire to please his name. é um desejo de glorificar e agradar o nome do Senhor. Nowadays, people just want to please their own thing. Hoje em dia as pessoas só querem alegrar a si mesmo. Society tells you that you're the most important person in this world, A sociedade te diz que você é a pessoa mais importante that you desse have to mundo. protect your peace, whatever that means. Que você tem que proteger a sua paz, seja lá o que isso signifique. But no, you have to please him. Não, você tem que agradar a Ele. The prayer of the Lord says, "Let your will be done on earth as it is in heaven." A oração do Senhor é que seja feita a tua vontade no céu como na terra. And we pray on like whatever we want, God, let your will be done according to what we want. E nós oramos a Deus que faça a sua vontade de acordo com a minha vontade. A lot of times we don't even notice that we're praying like that. Às vezes nem percebemos que estamos orando dessa forma. But when was the last time you asked God, "You know what, God, I want whatever you want for my life." Qual foi a última vez que você orou e disse, Senhor, eu quero o que o Senhor tem para minha And vida? then we ask ourselves why things aren't moving forward, E aí perguntamos por que as coisas não estão indo para frente? but we keep praying scared prayers. Mas continuamos orando orações medrosas. Pray bold prayers in 2026. Em 2026, comece a orar orações ousadas. Say, God, I want to please you above everything E else diga a Deus, eu quero te agradar acima de todas as coisas. until nothing else matters. Até que nada mais importe. I want to please you. Eu quero te agradar. I want to live to please you. Eu quero viver para te agradar. And the second thing that happens is taking action. E a segunda coisa que nós precisamos fazer é ter uma iniciativa, ter uma ação. A lot of the times we said, well, this person did this, so I'm going to do this. Às vezes nós falamos, essa pessoa fez isso, então eu vou fazer isso. But you have to ask yourself, is that action pleasing the Lord? Mas isso que você está fazendo está agradando ao Senhor? We can only choose how we react. Nós só podemos escolher a nossa reação. We can't choose what someone else does. Não podemos escolher o que uma outra pessoa faz. We can't choose what someone else says. Não podemos escolher o que uma outra pessoa fale. We can't choose the decisions for others. Não escolhemos as decisões dos outros. But we can choose how we are going to react. Mas nós podemos escolher a forma que nós iremos reagir. We need to start reacting in a godly way. Nós precisamos de reagir de uma forma que seja espiritual. When someone cuts you off in traffic, Quando alguém corta você no tráfego, na guys, rua. let me tell you, Texas driving is not for the weak. Deixa eu te falar, dirigir no Texas Okay. não é pro fraco de volante, não. The speed limit is 75. People are going 100 O on the limite daily. lá é 75, o pessoal anda a 90, 100. Anyways, we protect what we love, Nós protegemos aquilo que amamos and we confront what dishonors what we love. e confrontamos aquilo que desonra o que amamos. Instead of listening to the things that people are saying wrong, Em vez de escutar o que as pessoas estavam falando de errado, when was the last time that someone tried to gossip to you qual foi a última vez que alguém levou uma fofoca para você and you said, actually, I don't want to hear e that? você falou assim, para aí, eu não quero ouvir isso não. No one does that Ninguém faz isso, because we are scared. porque nós temos medo. But is the fear of the Lord greater or fear of man greater in our Mas é lives? maior o temor do Senhor ou o temor das pessoas? We need to start checking these things in our lives Precisamos checar essas coisas na nossa vida and seeing what we need to shift. e mudar as coisas que precisam ser mudadas. Take ownership of the Father's name. Assumindo responsabilidade do nome do Pai. And the last one is let the zeal consume you. E por último, deixe o zelo te consumir. Now, this part of the verse really took me. Essa parte do versículo que realmente me impactou. It's found in verse 17, for the zeal of your house will consume me. No versículo 17, porque o zelo da tua casa me consome. What does zeal and consume mean? O que zelo e consumir significa? Zeal is an intense passion, Zelo é uma paixão intensa, a fervent devotion, uma devoção reverente, unwavering commitment. um compromisso sem dúvida, It's unwavering commitment. um compromisso sem dúvida. God
literally never left your side. Deus nunca deixou o seu lado He never will. e nunca vai deixar. We are the ones that run away from him. Somos nós que saímos dele. And when you have the zeal, Mas quando temos o zelo, you have the unwavering commitment. você tem um compromisso sem dúvida. It's like a marriage. É como um casamento. When you say I do, Quando você diz eu aceito, that's forever. é para sempre. It's an unwavering commitment. Não pode mudar o compromisso. And sometimes we act E às vezes nós agimos like we do not have a covenant with our Lord. como se nós não tivéssemos uma aliança com o nosso Senhor. Like we can just talk to him whenever we want. Como se nós podemos falar com Ele a hora que a gente quer. Those of you that are married, who knows that you cannot do that? Aqueles que são casados sabem que você não pode viver assim. Sometimes we only seek the Lord whenever it's beneficial to us. Às vezes você só busca o Senhor quando é benefício para você mesmo. That is not unwavering commitment. Isso não é um compromisso, sem dúvida. The zeal reflects God's own jealousy, O zelo reflete o ciúme do próprio Deus. not insecurity, but covenant love. Não é uma insegurança, mas é uma aliança. He has a covenant with you. Uma aliança de amor com você. And throughout the Bible, time and time again, E durante a Bíblia, em tempo você vai ver, we see that people kept breaking the covenant. as pessoas, eles rompiam sua aliança com Deus. But Jesus never gave up. Mas Jesus nunca abriu mão disso. To be consumed means total surrender, E ser consumido significa rendição total. your whole life's devotion, A sua devoção de vida, being overtaken by God's glory. ser tomado pela glória de Deus. And I saw this firsthand whenever my parents became pastors. E eu vi isso acontecer na minha frente quando meus pais se tornaram pastores. I was 12 years old, Eu tinha 12 anos de idade. and they sat us on the couch, E ele sentou com a gente no sofá de casa and they said, "Hey guys, we're going to leave the church and we're going to become pastors." e disseram para nós, olha, nós estamos saindo da igreja e nós vamos ser pastores. And I said, "You're absolutely crazy." E eu falei, você está doido. I remember the first question I asked my dad. I was like, "Do I call you pastor A or primeira pergunta que eu what? fiz pro meu pai, eu te chamo de pastor? Como é Like, que é esse what's the negócio? vibe? You know what I'm saying?" Como é que é esse negócio? And throughout the years, I saw how their devotion and their zeal for the Lord E durante os anos eu vi como que a devoção deles e o zelo pelo Senhor overtook them tomou-os in a good way. de uma boa forma. They listened to the voice of the Father. Eles escutam a voz do Pai, They changed the little things that was inside of them. mudaram as pequenas coisas que estavam dentro deles, They allowed the zeal to consume their life. permitiram que o zelo consumisse a sua própria vida. And I remember the first service was a prayer service. E eu me lembro do primeiro culto, que foi um culto de oração. And let me tell you, the way that my parents pray, Deixa eu te falar, o jeito que os meus pais oram. in our other church, there used to be like a 6:30 or 6 a.m. Na outra igreja era 6:30, 6 da manhã. And no one from the church would go. E ninguém ia. And my parents were the only ones that would go. E os meus pais, eles eram o único que estavam lá. And I said, E eu disse, the only day off that I have. o único dia que não tem nada para fazer, de descanso que eu tenho. First of all, I don't know why I was so tired. I was like 10. Primeiro, eu tinha 10 anos de idade, eu não sei nem por que eu estava tão cansado assim. But anyway, I was like, the only day of rest that I have, you guys are gonna go? Mas eu disse, o único dia que eu tenho para descansar, vocês querem ir orar? They said, of course. E disseram sim, claro. Because it's on your knees where you find what you need to find in God. Porque é nos seus joelhos que você encontra o que você precisa encontrar em Because Deus. they have a fervent devotion to Porque God. eles tinham uma devoção fervorosa a Deus. They didn't turn their backs when things became tough. Eles não viraram as costas quando as coisas ficaram Because I difíceis. promise you, the enemy attacks inside the home. Porque eu vou te falar, o inimigo ataca dentro da nossa casa. I saw that firsthand. Eu vi isso acontecer dentro de casa. Yet they never gave up. Mas eles nunca desistiram. Yet they never turned their backs. Nunca viraram as costas. And now you guys are reaping from the fruits E agora vocês estão colhendo desses frutos. from the sacrifice of the zeal they had for the Do house of the Lord. sacrifício e do zelo que eles tiveram pela casa do Senhor. In that moment in John, it's quoting a psalm. Esse texto de João, ele está fazendo referência de uma música, de um salmo. Psalm 69. Salmo 69. It starts at verse 7 where it says, "For I endure scorn for your name's sake, and shame covers my face. I am a foreigner to my own family, a stranger to my own mother's children. For the zeal of your house consumes me, and the insults of those who insult you fall on me."
Here we see that zeal always has a price. Aqui nós vemos que o zelo sempre tem um preço. To have the consuming zeal for the Father's house, Para ter um zelo que consome através da casa do Senhor, you need to be ready to sacrifice a lot. você precisa estar pronto para sacrificar muita coisa. What are you willing to sacrifice O que você está disposto a to sacrificar have this consuming zeal para ter in your esse life? zelo consumidor em sua vida? At the first sign of trouble, we flee. No primeiro dificuldade que nós temos, a gente já quer ir embora. What are we willing to endure for the zeal? O que nós estamos prontos para suportar por este zelo? Maybe rejection? Talvez uma rejeição? Well, those people won't accept me if I don't talk like them. Those people won't accept me if I don't talk. Ou essas pessoas não vão me aceitar se eu falar desse jeito, se eu não falar como eles? And those people won't accept me if I don't have this, this, and that. Essas pessoas não vão me aceitar se eu não tiver isso ou aquilo? Is it inconvenience, maybe? Será uma inconveniência, talvez? Well, going to church during the week, Pastor, I work full time. Nós não podemos ir à igreja durante a semana, pastor, eu trabalho full time, trabalho o tempo todo. I have 3 kids. Eu tenho 3 filhos. Are you willing to sacrifice Você, your time você está disposto a sacrificar o seu tempo to abide in the house of the Lord? para permanecer na casa do Senhor? Are you willing to lose your comfort? Você está disposto a perder o seu conforto? I challenge you this year to say yes to God. Eu desafio esse ano para que você venha dizer sim para o Senhor. I think that's the hardest thing I've learned in this past year and a half. Nesse último ano, acho que uma das coisas mais difíceis que eu aprendi foi isso. Be careful what you pray, Cuidado com o que você ora, but trust me, the yes is so much worth it at the end. mas acredite, quando você ora o sim, vale mais a pena no final de tudo. Saying yes to God, things start to come into your life. Dizendo sim para o Senhor, as coisas começam a fazer parte da sua vida, You didn't even know how it was possible. que você nem sabia que era possível. You want to see the miracle from heaven? Você quer ver o milagre do céu? Start saying yes to God. Comece a dizer sim para o Senhor. Do you want to see new things in your life? Você quer ver novas coisas em sua vida? Start saying yes to God. Comece a dizer sim para o Senhor. Guys, newsflash, Deixa eu te dar uma notícia. God is still the same from the Bible. Deus ainda é o mesmo dessa Bíblia. You ask yourself, why am I not seeing a miracle in my life? A gente pergunta, por que eu não estou vendo milagre na minha vida? Why am I not seeing provision? Porque eu não estou vendo provisão. Are you allowing the zeal to consume your life? Você está permitindo o zelo consumir sua vida? Or do you want to stay in comfort in 2026? Ou você quer permanecer no conforto em 2026? This year is a year of sanctification for this church. Este ano é o ano da santificação para essa igreja. But I want to add on steps of faith too. E eu quero adicionar um passo de fé também. To have steps of faith Dê passos de fé is to say yes to God even when you don't see the ground under e you. diga sim para o Senhor, até mesmo se você não vê o chão na sua frente. We used to see big movements Nós antigamente víamos grandes moveres and we're like, well, there's no Billy Graham anymore. e a gente fala, gente, não tem mais um Billy Graham da vida, né? Maybe the Billy Graham is in your house, Talvez o Billy Graham está dentro da sua casa, but you're not taking time to open the Bible at home. mas você não está tendo nem tempo de abrir a Bíblia dentro de casa. You're not taking the time to have that devotion in your Você não home. está tendo tempo de ter uma devoção com o Senhor em casa. Say yes to God. Diga sim para Deus. Are we willing to stand alone? Estamos dispostos a ficar sós? Stand alone for the zeal? Ficar sós pelo zelo? You know who else stood alone? Você sabe quem também ficou a sós? Jesus in the Garden of Gethsemane. Jesus no jardim do Getsemane. He invited his disciples to go pray with him. Ele chamou os discípulos para andar com eles. And when he went back, they were sleeping. E quando ele volta, eles estavam dormindo. He was about to die, Ele estava pronto para morrer. and he was by himself E ele estava só. because the zeal for the Lord was great in his heart. Porque o zelo pelo Senhor foi maior em seu coração. Is there a stopping point for our zeal? Será que nós temos um ponto de parada pelo nosso zelo? Because Jesus went all the way to the cross. Jesus, ele foi até a cruz por causa disso. He said, till nothing else matters. Ele disse até que nada mais importe. He said, all of this Ele disse tudo isso is nothing compared to the glory of my Father. não se compara à glória do meu Pai. Jesus went all the way to death. Jesus foi até a morte. And sometimes we don't want to go all the way to church on Wednesday. Às vezes não queremos nem vir à igreja na quarta-feira. We are leaving a stopping point for the Holy Spirit in our Nós lives. estamos permitindo um ponto de parada do mover do Espírito Santo em nossa própria vida. I invite you to analyze your heart. Eu quero te convidar a fazer uma análise do seu coração. Search your heart.
Busque o seu coração Where have I not allowed the Holy Spirit to consume me? e pergunte qual é a área da minha vida que o Espírito Santo não tem consumido ainda. Have I created a blockade for the Holy Spirit? Será que eu já criei um bloqueio para o Espírito Santo? I'll let you in this room, but this room I will not. Eu deixo você aqui nessa sala, mas naquela ali não tem acesso. How do you want to live your life? Como você quer viver a sua vida? Jesus went to the cross. Jesus foi até a cruz. He died. He paid it all for us. Ele morreu, ele pagou o preço por nós. Invite the worship team to come up. Convidar o time de louvor para subir. To conclude, E para concluir, God is not looking for a casual bride. Deus não está buscando uma noiva casual. He is worthy of the most zealous bride. Ele é digno de uma noiva zelosa. He is worthy of a zealous bride, Ele é digno de uma igreja zelosa. one who guards his presence, Uma que guarda a sua presença. who honors his name, Que honra o seu nome. and allows nothing to come against him. E não permite que nada esteja entre ele. Today we talked about the attributes of abiding in the Father's house. Hoje falamos do atributo de permanecer na casa do Pai. We first need to have a clear vision of what his house is. Primeiro precisamos ter uma visão clara do que é essa casa. We need a clear way, take away any distractions that are stopping us. Remover todas as distrações que estão nos impedindo de enxergar isso. We need to take ownership of our Father's house. Precisamos assumir responsabilidade da casa do nosso Pai. Stand up for unrighteousness. Se posicione contra a injustiça. Take action. Façam ação. Don't be passive. Não fique passivo. Lastly, we need to allow the zeal for your Father's house to consume you completely. E por último, permita que o zelo do Senhor te consuma completamente. Let the zeal consume you until you say to yourself, nothing else matters. Permita o zelo te consumir até que você venha dizer nada mais importa. The voice of my Father is greater than any voice. A voz do meu Pai é maior do que qualquer voz. In 1 Corinthians 3:16 Em it 1 says, Coríntios 3:16 diz: don't you know that you yourselves are God's temple Não sabeis que vocês são templo de Deus? and that God's Spirit dwells amongst your E midst? que o Espírito de Deus habita em vós? This morning in prayer, Essa manhã na oração, Brother Davi o irmão Davi was used by God foi usado por Deus. and he said, thank God E ele disse: graças a Deus that Jesus loved us so much que Jesus nos amou tanto that he made a whip que ele fez um chicote and started taking away any impurity from the temple. e começou a remover as impurezas de dentro do templo. In Corinthians it says that we are the temple of God. E aqui diz que nós somos o templo de Deus. If Jesus walked into your temple, what would he see? Se Jesus entrar no teu templo hoje, o que ele vai ver? Would he have to flip some tables over? Será que ele vai ter que derrubar algumas mesas? Would he have to make a whip? Ele tem que fazer um chicote? Are you saddening the spirit that lives inside of you? Você está entristecendo o Espírito Santo que habita em você? Are you anguishing the spirit that is inside of you? Você está extinguindo o Espírito Santo que habita em você? Are you starving the spirit that lives inside of you? Você está fazendo morrer de fome o Espírito que habita em você? Is Jesus having to come into your temple Se Jesus tiver que entrar no seu templo and flip some tables over? e tiver que derrubar algumas mesas, I invite you to today to take action. eu quero te convidar para tomar uma ação hoje. Start flipping the tables yourself Começa você a derrubar essas mesas. and allow the Holy Spirit to move things inside of you. Permita que o Espírito Santo mova coisas dentro de você. Allow the fear of the Lord to be greater over any fear of man. Permita que o temor do Senhor seja maior do que o temor dos homens. I invite everybody to stand with us today. Eu quero pedir que você fique de pé conosco hoje. And I'm going to pray. E eu vou orar. So I invite you guys to close your eyes. Eu quero pedir que você feche os seus olhos. God, I thank you for this house. Deus, eu te agradeço por esta casa, I thank you because this church recognizes that this is your house. por essa igreja que reconhece que esta é a tua casa. And God, I pray over every single life that is here today. Eu oro por todos que estão aqui hoje.
I pray that they may see you rightly. Eu oro para que eles possam te enxergar da forma correta. I pray that they may take ownership of your house. Eu oro para que eles possam assumir responsabilidade da sua casa. And overall, God, I pray that they will have the zeal, E sobretudo eu oro para que eles tenham um zelo. the consuming zeal Um zelo que consome. that will not stop at anything, Que não vai parar por nada. that it will bring them forward in their lives. Que vai fazê-los avançar na vida. And God, I pray for you to reveal in their hearts today Eu oro para que o Senhor revele ao coração deles hoje. anything that is hidden, God. Tudo que está oculto, Senhor. Anything that they try to hide from other people. Tudo que eles tentam esconder de outras pessoas. The things that you've gotten so good at hiding. As coisas que eles se tornaram tão bons em esconder. No one else can see that you have this defect. Ninguém conhece e sabe que você tem isso escondido. But the Holy Spirit sees. Mas o Espírito Santo vê. And He doesn't condemn you for it. E Ele não te condena em um minuto. But He says, I will start to shake up your world. Mas Ele diz, eu vou começar a sacudir o teu mundo. And I will make you pure. E eu vou te fazer puro. Jesus doesn't condemn you. Jesus não te condena. He died on the cross for you. Ele morreu na cruz por você. Your sins are paid for. Os seus pecados foram pagos. He invites you to come to Him with open arms. Ele te convida a vir com braços abertos. And if you say yes to the consuming zeal for your heart, E Ele te chama para dizer sim pelo zelo que consome o teu coração. He will start to shake things, and He will start to change your world. Que Ele comece a sacudir o seu mundo. God, I pray in Jesus' name. Eu oro em nome de Jesus. Amen. Amém.